Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, está a serviço da espiritualidade e dos temas que a loja esotérica virtual Alevir sempre se propõe a trazer para vocês. A loja esotérica virtual que eu tenho a satisfação de coordenar há 15 anos no ar, trazendo para vocês temas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos nossos associados, dos nossos simpatizantes. E nessa fase do nosso programa nós estamos tratando com vocês a temática das ciências e tradições ocultas, usando como base o livro do grande ocultista e grande teósofo, eu assim o classifico, Manly Palmer Hall. E hoje nós vamos trabalhar mais um aspecto do seu livro, trazendo aqui o tema do zodíaco e os seus signos. Será o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Um tema muito importante dentro do esoterismo, porque realmente não há como estudar o esoterismo sem passar por esse tema. E Manly Hall também aborda a temática do zodíaco dentro dos seus estudos. E nós vamos abordar com vocês esse material, sabendo que a visão esotérica do zodíaco vai muito além do que nos diz aí os horóscopos que nós lemos aí diariamente nos jornais ou pela internet, que hoje já dissemina mais ainda esse material. Na verdade, ouvintes, há uma profunda conexão entre o lado oculto da natureza e aquilo que nós chamamos de zodíaco, ou os planetas, ou ainda mais aquilo que nós estamos diariamente buscando na nossa espiritualidade, pois cada um de nós nasce sobre a influência de um signo do zodíaco e todos nós temos aí a oportunidade de usar essa ferramenta que é a astrologia. Astrologia que nasceu, obviamente, há muito tempo atrás, não é, obviamente, uma ciência oculta recente. Ninguém em sã consciência vai acreditar que a astrologia nasceu nos dias de hoje. E, infelizmente, esses horóscopos que nós acompanhamos aí pela imprensa realmente não são representantes da verdadeira ciência da astrologia. A astrologia realmente se baseia em uma realidade oculta muito mais poderosa do que nós podemos imaginar que seria possível, porque ela está baseada em dados e em uma sabedoria que provavelmente remonta aos templos da Atlântida, e isso obviamente não está dentro daquilo que os nossos queridos astrólogos aí que diariamente acessam esse material,
eles obviamente não têm como trazer dentro de uma astrologia diária, né, os conhecimentos que seriam necessários para transmitir esses conhecimentos, porque a astrologia ela funciona exatamente porque existe o princípio da correspondência, ou seja, o que existe lá em cima existe aqui embaixo. Então, se o nosso sistema solar possui esses planetas e possui as suas órbitas que estão aí levando essa sabedoria para o mundo, na verdade o ser humano tem que ter dentro de si também essas características. Então, os 7 grandes planetas da astrologia antiga, na verdade, acabam se manifestando dentro dos 7 chakras do ser humano. Então, nós não podemos imaginar que os seres humanos não estejam conectados com as 7 forças divinas que nós vemos que existem no universo. Então, os 7 chakras do ser humano se conectam com os 7 chakras que representam os planetas. Então, planetas e seres humanos, na verdade, estão conectados no cosmos, e nós também estamos ligados a essa energia. Então, infelizmente, os astrólogos de jornal tentam fazer uma astrologia que o horóscopo, ou seja, aquela astrologia diária que deveria apenas trazer um relato simplório, né, do que seria realmente a astrologia real. E o zodíaco, com a sua antiguidade, ele também traz um bocado de experiência dos povos antigos. Nós não poderíamos jamais imaginar que os povos antigos, que não tinham telescópio, não tinham nenhum aparelho mais moderno, que eles pudessem estar munidos de uma ciência que pudesse realmente trazer um conhecimento a respeito dos planetas. Então, nós não jamais poderíamos imaginar que eles, com as suas com esse conhecimento que eles têm, que eles fossem capazes de manifestar algo realmente eficiente, se eles pudessem realmente calcular, né, o que acontece no espaço. Então, Manly Hall, no seu livro, diz: é difícil para a nossa era estimar corretamente o profundo efeito produzido sobre as religiões, as filosofias e a ciência da antiguidade com o estudo dos planetas, os luminares e as constelações. Não sem razão, os magos da Pérsia foram chamados de observadores das estrelas, e todos eles, na verdade, foram grandes astrônomos, pois sem astronomia não seria possível descrever exatamente essa grande sabedoria da conexão
entre o ser humano e o cosmos. Ou seja, se não houvesse essa ligação, não seria possível realmente fazer um horóscopo, um mapa astrológico de uma pessoa e verificar se ela está ligada ou não com aqueles planetas. Muitas pessoas, os cientistas principalmente, têm uma dúvida profunda se isso realmente é verdade ou não. E eles realmente devem ser respeitados, porque o que a astrologia demonstra é, na verdade, um conhecimento muito além do que a ciência observa, pois o que interessa para os astrônomos, que são os planetas físicos, isso está muito além do que os nossos queridos astrólogos veem uma coisa muito mais profunda, porque eles veem o lado espiritual, eles não veem o lado externo da astrologia, eles veem o lado interno espiritual. E isso, infelizmente, os nossos cientistas veem apenas o movimento físico, e o movimento físico não é o que realmente interessa para a astronomia. O que interessa é a influência, a posição do planeta em relação ao nosso sistema de mundos, e aquilo que nós chamamos de mapa astrológico, ele é, na verdade, um conjunto de energias que são simbolizados pelos planetas. As pessoas acham que são os planetas físicos realmente que interessam, quando, na verdade, o que interessa realmente para a astrologia é o lado oculto de tudo isso. E então os egípcios eram homenageados na antiguidade com uma denominação especial por causa da sua proficiência em calcular o poder e o movimento dos corpos celestes e seu efeito sobre o destino das nações e dos indivíduos. As ruínas primitivas dos observatórios astronômicos foram descobertas em todas as partes do mundo, embora em muitos casos os arqueólogos modernos desconheçam o verdadeiro propósito para o qual essas estruturas foram erguidas. Enquanto, mesmo que os telescópios fossem desconhecidos para os antigos astrônomos, eles fizeram muitos cálculos notáveis com instrumentos, muitas vezes que constavam apenas de blocos de granito ou então folhas de latão. Na Índia, tais instrumentos estão ainda em uso e possuem um alto grau de precisão. Como, por exemplo, em Jaipur, na Índia, há um observatório que consiste em grande parte de imensos relógios de sol de pedras que ainda estão em operação. O famoso observatório chinês na parede de Pequim consiste em instrumentos de bronze imensos, incluindo um telescópio sob a forma de um tubo oco sem lentes. E aqueles que nós chamamos de pagãos, os povos antigos, olhavam para as estrelas como coisas vivas
capaz de influenciar os destinos dos indivíduos, as nações e as raças. E isso realmente não é sem propósito, pois nesse conhecimento está uma sabedoria muito profunda. Se nós entendêssemos o que os antigos veem nos planetas, nós entenderíamos realmente qual é a base da astrologia. Na verdade, por trás de cada planeta existe um espírito planetário, existe um espírito, assim como atrás ou por dentro de cada corpo humano existe uma alma, existe um espírito. Cada planeta também possui essa dimensão. Então, nós deveríamos, na verdade, estar atentos a isso, pois se nós não conseguirmos verificar isso, nós não entenderemos jamais o que é realmente a astronomia. Mas a observação dos corpos celestes é o principal. A partir disso, e obviamente dos videntes da antiguidade que conseguiam enxergar e perceber o lado interno das realidades, eles conseguiram perceber exatamente isso, de que por trás da realidade física dos planetas existe uma realidade espiritual. Então, a partir daí, eles conseguiram realmente ir mais profundamente, conseguiram enxergar aquilo que os nossos cientistas ainda não viram, porque eles olham o lado meramente físico, enquanto que os místicos, os astrólogos, os magos, como diriam na antiguidade, eles veem o outro lado da vida, o lado espiritual. Então, quando o indivíduo nasce e durante aqueles 9 meses ou 8 ou 7 meses que o indivíduo vai vivendo dentro da sua vida intrauterina, ele vai recebendo as influências, ou seja, ele não está simplesmente longe da sua conexão com o tempo, com o espaço e com o universo. Se nós percebêssemos exatamente isso, nós também conseguiríamos verificar aquilo que os antigos visualizavam com a astrologia, ou seja, ao nos conectarmos com o universo através dos nossos corpos, na verdade nós estamos nos relacionando com os planetas, e obviamente que o Sol e a Lua e o planeta Terra são aqueles que nos influenciam diretamente, não há como escapar disso. E obviamente que todos nós estamos conectados com o cosmos de uma maneira que é inescapável, ou seja, nós somos filhos do universo, nós estamos conectados a ele de uma maneira totalmente impossível de escapar. Então os signos do zodíaco, que nós vamos ver no segundo bloco do nosso programa, eles são, na verdade, uma representação simbólica desse processo. O zodíaco
é um conhecimento muito antigo que se baseia em fatos astronômicos, ou seja, sem o conhecimento do zodíaco seria impossível nós termos a formulação que nós chamamos de astronomia no sentido mais clássico. Então, a relação que existe entre a astronomia e a astrologia está exatamente nesse cálculo da posição dos planetas e das constelações. Então, é muito diferente como os antigos viam esse processo e como a ciência moderna vê, pois obviamente que o que nós conhecemos hoje em termos de astronomia é muito limitado em relação a todo o processo que há além da realidade física. Se nós pudéssemos realmente entender o mundo como os antigos entendiam, nós veríamos que além do lado físico existe um lado espiritual. Então a palavra zodíaco, ela deriva-se do grego zodíacos, né? E significa simplesmente círculo de animais, ou como alguns acreditam, pequenos animais. É o nome dado pelos antigos astrônomos a uma certa faixa de estrelas fixas no céu que tem cerca de 16 graus de largura, que aparentemente circundam a Terra. E Robert Hewlett Brown afirma que a palavra zodíacos tem exatamente esse sentido de círculo de animais. E os gregos e mais tarde outros povos influenciados pela sua cultura dividiam esta seção do céu em 12 segmentos, cada um possuindo cerca de 16 graus de largura e 30 graus de comprimento. E essas divisões foram então chamadas de casas do zodíaco, através desse conhecimento astronômico que foi possível então se fazer essa formulação que nós conhecemos atualmente. E há uma teoria popular, né, sobre a origem das criaturas do zodíaco, no sentido que elas eram produto da imaginação dos pastores que trabalhavam com os animais, né? E então na condução dos seus rebanhos à noite ocupavam suas mentes traçando as formas dos animais e das aves nos céus. Mas esta teoria realmente não tem nenhuma base, a não ser que esses pastores sejam considerados os sábios, os magos e sacerdotes da antiguidade. É improvável que os sinais, os signos do zodíaco se derivem desses grupos de estrelas que representam agora, dentro das 88 constelações clássicas que a astronomia trabalha. É muito mais provável que as criaturas atribuídas às 12 casas do zodíaco sejam simbólicas das qualidades e da intensidade da energia do Sol enquanto ela ocupa a região do céu nas diferentes partes do cinturão zodiacal.
E então esse simbolismo então tem a ver realmente muito com isso. E há também algumas discussões, né? Alguns são da opinião que o zodíaco originalmente se dividia em 10 em vez de 12 casas, e eram as mansões, 10 mansões solares. E em tempos antigos havia duas normas distintas, né? Uma solar e outra lunar, e utilizados então os meios de medição dos meses, anos e estações do ano. O ano solar era composto de 10 meses de 36 dias e 5 dias sagrados para os deuses. Já o ano lunar era constituído por 13 meses de 28 dias cada um, e sobrando um dia. E o signo solar na época consistia muitas vezes do signo que estava em uma dessas casas de 36 graus. E outros povos, como os babilônios, os persas, né? Para eles os 6 primeiros signos do zodíaco, que são 12 animais, os 6 primeiros eram benevolentes, eram benéficos, porque o sol os ocupava enquanto o sol estava simbolicamente no hemisfério norte. E durante o resto do período do ano, então para eles o deus Sol se retirava e então regia o zodíaco o deus maligno Arimã. Então os outros 6 signos eram tidos como de mau agouro. E na verdade se diz que os 10 signos originais foram desdobrados, né? Isso nós temos no livro Esoteric Writings aqui de Subahal, que é um indiano que concorda exatamente com isso, que havia os 10 signos e o signo de Virgem foi exatamente dividido, né? E daí surgiram o signo de Libra e o signo de Escorpião, que não existiam originalmente. E nesse âmbito aí a astrologia passou a ter os 12 signos, pois o Virgem, que regia toda a parte da parte central do corpo, se percebeu que deveria haver uma correlação mais profunda aí nesse sentido. E então os antigos que faziam essa correlação dos 12 signos com o corpo humano resolveram por bem ali dividir o signo de Virgem para o intestino, o signo de Libra para os rins e o signo de Escorpião para os genitais. Mas no segundo bloco do programa de hoje nós vamos ver isso com mais propriedade. Nós vamos falar e visualizar mais os signos do zodíaco, os 12 signos que têm realmente um simbolismo muito grande. Agora nós vamos ao nosso intervalo e vamos voltar na sequência com a continuidade aqui da nossa análise dos signos do zodíaco, seguindo aqui a obra de Manly Hall, Os Ensinamentos Secretos, a Sabedoria Oculta das Idades. Fiquem agora, ouvintes, com o convite da Levir para que vocês venham nos ajudar se associando e nos apoiando para que esta e outras iniciativas possam estar no ar. Vamos ao intervalinho e voltamos já. Esotérica FM.
música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo aqui mais um tema fundamental do esoterismo, do ocultismo, que são os signos do zodíaco, que representam exatamente, na verdade, as 12 combinações que existem entre os 4 elementos, né? O fogo, o ar, a terra e a água, e as 3 modalidades de atividade, que são chamados de tamas, de raja e de sattva, né? Que é, por assim dizer, a atividade positiva, a negativa e aquela que tende ao equilíbrio. Então, os 4 elementos e as 3 modalidades de atividade combinadas, então, geram os 12 signos do zodíaco, cuja iconografia realmente é extremamente bela, e quando nós vemos esse simbolismo, nós ficamos sempre tocados, né, pela beleza daquele simbolismo. E é difícil nós compreendermos como os antigos desenvolveram esta conexão entre as imagens, como por exemplo a do carneiro, né? No signo de Áries, que é o primeiro dos signos do zodíaco. Eles tinham realmente uma habilidade muito profunda para compreender que os animais, na verdade, representam aspectos das energias do universo, e essas energias estão todas, na verdade, dentro
dos seres humanos. Então, Áries, na verdade, é o primeiro desses signos, e o carneiro, o bode, né? Todos os caprinos que simbolizam esse signo, eles têm uma importância muito grande, pois se nós, por exemplo, visualizarmos uma outra simbologia, que são os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, que é um livro realmente maravilhoso de Alice Bailey, exatamente com esse nome, os 12 trabalhos de Hércules. Exatamente, Áries é o primeiro desses trabalhos, que é um signo do elemento do fogo, e então é um signo de atividade. E nos trabalhos de Hércules, ele tem o primeiro dos seus trabalhos justamente na característica de Áries, que é um signo impulsivo, explosivo. Então a sua tarefa era capturar as éguas devoradoras de homens, e Hércules sai exatamente para realizar aquele trabalho, e com muita energia, com muita iniciativa, ele realmente consegue realizar esta tarefa. Mas, infelizmente, após reunir todas aquelas éguas que eram animalescas e monstruosas e colocá-las num estábulo, ele não se preocupa muito e acaba deixando a segurança meio de lado, e aquelas éguas fogem e deixam exatamente, acabam inclusive por matar naquela vida Hércules, e ele tem que aprender exatamente esta lição, pois o ariano muitas vezes ele tem muita energia para começar uma tarefa, tem realmente um interesse muito grande de desenvolvê-la, mas tem pouca habilidade para continuá-la ou para finalizá-la. E Hércules, é devorado, pisoteado pelas éguas devoradoras de homens. E já o signo seguinte, o signo de Touro, e é bom saber que há uma ligação profunda entre os signos do zodíaco e as partes do corpo humano. Então, Áries rege a nossa cabeça, enquanto que Touro rege o nosso pescoço. E sendo um signo de terra, o taurino ou a taurina tem uma postura muito diferente do ariano. É um signo, uma coisa que sumariza muito bem os taurinos, é que quase sempre eles são pessoas aguerridas, né? O que no popular a gente pode dizer que são pessoas teimosas, né? São carne de pescoço, e sempre são pessoas que manifestam esse lado terroso do signo. São pessoas também extremamente sensuais, né? Pois a energia que vem de Áries ainda respinga em Touro. Então há todo um simbolismo dentro desse signo. São pessoas extremamente confiáveis, e há, obviamente, que cada um de nós tem que saber que o signo solar é apenas uma parte de todo o processo da astrologia. Cada um de nós tem também o seu ascendente, né? O seu planeta que estava nascendo no horizonte quando nós nascemos. Nós temos o Sol, que
está iluminando na sua jornada anual um determinado signo. Mas quando nós nascemos, um determinado planeta estava exatamente na posição oriental, nascendo ali um planeta. E isso é o signo ascendente. Então o signo solar, que no caso do touro tem essas características, o ascendente é mais o comportamento, é mais a aparência da pessoa. Então nós temos um impulso interno para sermos o que o signo solar nos impulsiona, é um impulso da nossa alma. Agora, o comportamento tem mais a ver com o nosso ascendente. Já o signo seguinte, o signo de Gêmeos, é um signo do elemento ar, e ele realmente tem muito a nos ensinar. A sua regência do planeta Mercúrio transforma esse signo no signo da comunicação em si. Os geminianos, eles são extremamente comunicativos, são elétricos, buscam sempre os contatos sociais, a estar sempre ligado, sintonizado no que está acontecendo. São assim praticamente jornalistas natos e gostam extremamente dos contatos sociais, né? São pessoas que não se enxergam sem estarem nesse contato, mas ao mesmo tempo que eles têm um grande poder de expansão, ao mesmo tempo eles carecem de uma certa profundidade, pois eles se perdem dentro desse aspecto que é muito ligado ao seu elemento ar, se perde na diversidade, então não conseguem se concentrar dentro dos seus estudos. Então é uma coisa que o geminiano, então na Santa Ceia, por exemplo, que representa os 12 signos do zodíaco, o geminiano ele está com as duas mãos apontando para uma pessoa e a cabeça dele está virada para o outro lado, como se ele estivesse fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então essa é a característica, mas também é a maldição do geminiano. Já o signo de Câncer, né, tem mais relação com sendo um signo do elemento água, e na Santa Ceia ele está representado por uma pessoa que chama para si o contato com o exterior, pois o canceriano ele tem necessidade de estar intimamente relacionado com as pessoas, enquanto o nosso querido geminiano ele precisa se comunicar, o canceriano precisa se relacionar mais profundamente com as pessoas. Então, se Gêmeos rege os braços, né, o canceriano vai reger os pulmões e as proximidades do coração, ou seja, ele tem uma necessidade profunda de buscar um contato íntimo com os demais seres humanos, e é um signo de extrema sensibilidade, né? Se nós precisamos de uma pessoa sensível para uma tarefa, o canceriano é extremamente útil. Só que muitas vezes ele se perde, né? Como qualquer signo se perde nas suas características. Muitas vezes o canceriano tenta dominar as pessoas, tenta controlar a vida das pessoas,
como que usando aquelas garras ali do caranguejo, que é o animal que o simboliza, para fisgar, para prender as pessoas. Muito diferentemente do outro signo do zodíaco que vem em seguida, a Câncer, que é Leão. E o animal já diz tudo. É o rei dos animais, é um signo de fogo, extremamente energético. Na Santa Ceia nós podemos ver o leonino com os braços abertos, bem ao lado de Jesus Cristo, justamente segurando as pessoas que estão vindo atrás, que são o signo de Áries, de Touro, de Gêmeos e de Câncer. Ele está segurando a turma, e o leão rege justamente o coração. Então ele coloca o seu coração à mostra, e é um signo que tem uma liderança profunda, né? Os leoninos, quase sempre nós podemos reconhecê-los pelos seus olhos, que realmente parecem de gato, né? Porque é um signo de extrema vivacidade. Então, se há um grupo de pessoas e há um leonino, quase sempre ele vai buscar a liderança daquele grupo. Ele se sente bem dirigindo, conduzindo, controlando. Então, se quisermos matar um leonino, é só tirar essa iniciativa dele, que ele fica acabrunhado. E são características, né, extremamente importantes do signo de Leão, que cada um de nós tem sempre um amigo ou uma amiga de Leão que normalmente tem essas características. É óbvio que eu estou passando muito rapidamente, nosso tempo é curto, e então chegamos ao sexto signo do zodíaco, aquele que é normalmente representado por uma donzela, que é a Virgem do zodíaco. E eu sou um dileto representante do signo de Virgem, que é um signo de terra, é um signo de pessoas extremamente cuidadosas, extremamente detalhistas. Quase todo mundo sabe exatamente dessa característica, que o signo de Virgem são aquelas pessoas que gostam das coisas explicadinhas nos mínimos detalhes. Por isso mesmo são pessoas que adoram organizar as coisas, organizar aquelas bagunças que existem na casa. Eles põem os armários, os guarda-roupas, os sapatos todos em ordem, e são pessoas extremamente dedicadas aos detalhes e gostam muito de servir, de trabalhos burocráticos, gostam muito da área da saúde, e dependendo das características do ascendente ou da lua, por exemplo, a lua no mapa astrológico é a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Indica também a lua no nosso mapa astrológico a nossa vida anterior. Então o virginiano ou as virginianas são aquelas que gestam dentro de si as mudanças e querem garantir que a vida siga com extremo cuidado, com todas as minúcias, né? E passado esse sexto signo, né, começa a linha ascendente, e aí nós temos o signo de Balança ou de Libra, que vai trazer outras características, né? O signo de Libra e a balança que o representa
faz com que essa pessoa busque o equilíbrio acima de todas as coisas, né? É aquela pessoa que se diz que ela sempre procura estar em cima do muro porque ela não quer ferir nenhuma suscetibilidade. Mas na verdade, o libriano é uma pessoa extremamente sensível, é o romântico do zodíaco em pessoa, né? São pessoas, por essas características, por elas, não porque ela faça média com todo mundo, mas ela procura saber e procura agradar as pessoas e procura evitar conflitos. Este é um impulso natural, né, do signo de Libra. Não é realmente afeito a nenhum tipo de contenda, e a coisa mais difícil do mundo é fazer com que o libriano tome uma decisão realmente do que deve ser feito. É óbvio que isso fica muito influenciado pelas outras características, né, do ascendente, da lua, da posição dos outros planetas, da casa zodiacal em que está o Sol. E obviamente que nós recomendamos a todos os nossos ouvintes, nossos assinantes, que procurem conhecer o seu mapa astrológico, pois através dele vocês vão ter uma maravilhosa aula de autoconhecimento. E o signo seguinte, que é Escorpião, aí nós temos uma característica diferente. Esse signo do elemento água, o seu animal que o representa, o escorpião, coloca exatamente o que a natureza interna do escorpiano, que é também muito sensível, mas de uma outra maneira. E pelo fato dele reger os genitais, né? O libriano rege os rins, rege muitas emoções, enquanto que o escorpião rege os genitais. São pessoas realmente altamente sensuais. Normalmente os escorpianos, há uma tendência neles a ter os olhos muito próximos, né? Então jamais devemos atiçar o escorpiano aí com vara curta, porque ele realmente é um signo que aparentemente é muito interiorizado, mas tem um lado explosivo, tem um lado sexual, um lado sensual muito forte. É um signo também que traz muita propensão ao oculto, ao esotérico, e muitas ordens maçônicas, normalmente os aprendizes são colocados ali debaixo do signo de Escorpião, pois ali é que começa o interesse pelo esse lado espiritual da vida. Mas esse animal, que é esse pequeno inseto que é o escorpião, que é traiçoeiro, muitas vezes pica, envenena, é uma outra característica do signo de Escorpião, pois ele muitas vezes guarda mágoas muito profundas e infelizmente às vezes é vingativo. Então, se você não quer arrumar confusão com alguém vingativo, não brigue com o escorpiano, porque ele vai lembrar de você pela vida toda, e se ele tiver oportunidade, ele vai dar o troco mais cedo ou mais tarde, né? Isso é uma generalização, mas é uma característica aí do signo de Escorpião. Já o signo seguinte, o querido Sagitário, que é um signo de fogo, é um signo de muita atividade também, é o turista do zodíaco, né? Pessoa que gosta de passear, gosta de se deslocar. Talvez por isso
ele é representado por um centauro, ele é meio homem, é meio cavalo, e ele usa o seu arco, a sua flecha. Normalmente a gente pode reconhecer uma pessoa desse signo de Sagitário pela testa, normalmente, que é muito grande, não sei porquê, não me perguntem, mas são pessoas boníssimas, são pessoas que têm um amor muito profundo pela humanidade e fazem de tudo para corresponder aos afetos que lhes são dados. Mas o que ele gosta mesmo é de viajar, é de passear, né? E os sagitarianos, na verdade, têm um grande dharma, que é de conduzir as coisas para que elas aconteçam no mundo. Ao contrário lá do outro lado do zodíaco, nós temos lá o Áries, que vem para iniciar, o sagitariano vem para conduzir e fazer as coisas acontecerem. E as suas setas representam o atingimento dos objetivos o qual ele mira, e ele tem muita energia para fazer exatamente isso acontecer. Já o Capricórnio, ele é um outro caprino, mas é um signo de terra, né? Se o Áries é o bode que está lá na planície, o Capricórnio é o bode que subiu lá as montanhas e está já no alto nível da espiritualidade, né? São pessoas que normalmente demonstram as características do elemento terra, são pessoas extremamente confiáveis, são pessoas um pouco austeras às vezes, né? Ou na maioria das vezes são austeras, mas têm um grande propósito nas suas vidas, que é seguir uma linha firme que as leve para cima e para adiante. E dependendo da composição do ascendente, da lua e tudo mais, eles podem realmente fazer composições extremamente bonitas, levando realmente o indivíduo ao topo lá da espiritualidade. O capricorniano deveria ter isso como meta, subir as altas montanhas e de lá realmente atingir a mais elevada iniciação. E o signo seguinte, que é o penúltimo dos signos da era que nós estamos vivenciando, a era de Aquário, o grande aguadeiro, né? É um signo maravilhoso, porque ele busca sempre a novidade, ele busca sempre a liberdade acima de tudo, é sempre a pessoa inovadora, é um signo muito artístico, um signo também de extremo individualismo. E isso nós podemos pronunciar o que vai acontecer nessa nossa era atual, a era de Aquário, deixando a de Peixes, que ficou para trás, já que o Sol foi retrogradando, e Aquário então virá para renovar com as suas águas. E nos trabalhos de Hércules, Hércules desvia um rio para que então estábulos que estavam totalmente sujos pelas imundícies do passado fossem limpadas com as águas que Hércules desviou. Então o aquariano veio para inovar, mas nós não devemos tentá-lo prender. E exatamente esse individualismo que nós vemos hoje é a característica de Aquário, né? Diferente do Peixes, que nós vamos falar que era um signo de agregação, um signo
das religiões devocionais, Aquário busca sempre a liberdade acima de qualquer coisa. E as suas águas estão sempre renovando as coisas do mundo, apesar do elemento do Aquário ser o ar. E finalmente Peixes, que foi a era que terminou, a era das religiões devocionais, a era também do bom gosto, do refinamento, pois as artes tiveram um grande impulso sobre a era de Peixes, mas esta era terminou. E o Pisciano em si é uma pessoa de grandes ideais, é o idealista do zodíaco. Normalmente homens e mulheres de intenso idealismo, de pessoas que buscam realmente a religião, a filosofia, tentam viver de acordo com essas religiões, com essas filosofias. Muitas vezes ficam viajando, flutuando no mundo dos sonhos e nadando nas águas realmente desta fértil imaginação desses ideais. Então nós devemos prestar nossa homenagem à era de Peixes que terminou, que nos deu as religiões que nós conhecemos. E o Aquário, que veio para renovar tudo, também tem um pouco dessa característica, pois sempre nós temos um pouquinho de cada um dos elementos ou dos signos dentro de nós, pois os planetas caem em signos e casas que nos fazem ter um pouquinho deles. E nós devemos ter realmente uma grande admiração pelos ideais religiosos, filosóficos, ideológicos que nasceram e floresceram sobre o signo de Peixes. E o pisciano nós devemos respeitá-lo. Normalmente os piscianos têm até os olhos bastante separados uns dos outros, né? É uma maneira muito fácil de reconhecer alguém que tem ou o signo solar ou o ascendente de Peixes, né? Olhem, por exemplo, para a Marta Suplicy, por exemplo, vocês vão ver como reconhecer facilmente um pisciano. E aí, ouvintes, nós passamos muito rapidamente, muito suavemente por esses signos do zodíaco, e com isso nós vamos encerrando aqui este programa de hoje, que visou realmente introduzir esse tema. Obviamente que há muito a se estudar, muito a pesquisar sobre os signos do zodíaco. Remeto vocês à extensa literatura esotérica que existe a esse respeito. E vamos ficando por aqui, mas convido vocês para fazermos a nossa última vibração, agradecendo a audiência daqueles que nos acompanharam no dia de hoje. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, nos volver uma vez mais para o nosso eu interno e buscar a conexão com a nossa espiritualidade. Vamos, ouvintes, procurar fazer brilhar uma vez mais dentro dos nossos corações a nossa luz interna, visualizando a chispa divina brilhando no lótus do nosso coração. Que a sua luz se expanda, preenchendo todo o nosso ser, iluminando dentro e fora de cada um de nós. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o
ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês nesse nosso programa, que trouxe para vocês aí alguma coisa do conhecimento sobre os signos do zodíaco. Então vamos parando por aqui, mas convidando a todos para nos acompanharem nas nossas próximas programações, e sempre aqui às 21 horas de segunda a sexta-feira, com exceção aí dos feriados, trazendo os temas do ocultismo, do esoterismo e da espiritualidade. Fiquem agora com a programação musical, sempre interativa aqui da Esotérica FM. E desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, e os aguardamos aqui na próxima edição do programa Lux Esotérica. Um fraterno e caloroso abraço para todos vocês. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma.